O cheiro de velas de sebo e hidromel derramado tornara-se tão familiar que eu já nem o notava. 7 anos a servir na taverna do Javali, no distrito baixo de Varenhold, tinham o condão de apagar coisas. Cheiros, sons, até a sensação de que eu existia para além das bandejas de madeira que carregava e das canecas de barro que enchia sem que me pedissem. Eu era boa a desaparecer. Os ômegas geralmente eram. Naquela noite, a taverna estava mais cheia do que o costume. A comitiva do rei Alfa tinha passado pelo portão oriental à tarde e as notícias viajavam rápido numa aldeia como a nossa. Onde quer que os soldados acampassem, o dinheiro seguia-se, e onde o dinheiro seguia, a sede também o fazia. As minhas mãos moviam-se sozinhas, tecendo entre ombros largos e cintos de fivelas de ferro, mantendo os olhos baixos e os passos leves. Era mais seguro assim. Rose. A voz de Marta cortou o ruído por trás do balcão. Era a mulher do taverneiro, uma beta robusta com antebraços de ferreiro e uma voz que, de alguma forma, conseguia sobrepor-se a qualquer multidão. Canto do fundo. 2 homens. Estão à espera. Acenei com a cabeça e levantei uma bandeja fresca. O canto do fundo do Javali era sempre escuro. As velas lá queimavam mais baixo, as sombras mais profundas. Era onde os homens iam quando não queriam ser vistos. Comerciantes a esconder dívidas, jogadores a esconder perdas, por vezes amantes a esconderem-se um do outro. Eu não fazia perguntas. Fazer perguntas não era algo que os ômega fossem encorajados a fazer em Varenhold. Avistei os 2 homens antes de chegar até eles. Sentavam-se juntos, mais juntos do que amigos costumavam sentar-se. Os ombros inclinavam-se para dentro como um muro. Ambos usavam mantos escuros de viagem, com os capuzes ainda puxados, apesar do calor lá dentro. Um era magro, com dedos inquietos que não paravam de se mover sobre a superfície da mesa. O outro era mais corpulento, estranhamente imóvel. Aquele tipo de imobilidade que não era calma, mas sim enroscada. O vosso hidromel, disse baixinho, pousando as canecas sem lhes encontrar os olhos. O magro não me reconheceu de todo. O corpulento levantou o olhar brevemente, e algo no seu olhar fez a nuca dos meus cabelos arrepiar-se. Não era o olhar habitual dos homens para com ômega, faminto ou desdenhoso. Era calculista, como se estivesse a calcular se eu era um problema que valia a pena resolver. Virei-me para sair. Foi então que o vi. O homem magro tinha afastado a manga e o corpulento pressionava algo contra o seu antebraço interior. Um pequeno frasco de vidro com uma agulha óssea oca. Do tipo que curandeiros viajantes por vezes usavam para tônicos. Exceto que isto não era tônico. O líquido lá dentro tinha a cor de cinza velha, quase incolor, e captava a luz da vela de forma errada. Demasiado espesso. Demasiado lento ao desaparecer sob a pele. Continuei a andar. O meu coração, no entanto, não. Disse a mim mesma que não era da minha conta. Enchi canecas. Varri a cinza das pedras da lareira. Ouvi 2 soldados a discutir qual a passagem norte era mais segura no outono. O ruído da taverna envolveu-me como um manto familiar e eu deixei. Os ômega que se envolviam em assuntos acima da sua estação tinham um tipo particular de destino em Varenhold, e eu tinha sobrevivido até agora compreendendo isso claramente. Mas os meus olhos voltavam sempre para o canto do fundo. Os 2 homens não beberam o seu hidromel. Isso, mais do que qualquer outra coisa, incomodou-me. Homens que iam a uma taverna e não bebiam o seu hidromel não estavam lá pelo hidromel. 1 hora depois de os ter servido, levantaram-se e saíram sem uma palavra. Observei-os sair pela porta baixa da taverna para a rua iluminada por tochas. O corpulento parou no limiar o tempo suficiente para puxar o capuz para a frente, e depois tornaram-se sombras entre sombras. Devia ter deixado acabar ali. Em vez disso, encontrei-me junto à janela. O castelo de Varenhold erguia-se no topo da colina, as suas torres visíveis mesmo na escuridão contra um céu espesso de nuvens. A bandeira do rei Alfa, um lobo negro num campo de carmesim profundo, pendia da parapeito mais alto, mal se movendo no ar parado da noite. Em algum lugar lá em cima, o rei Kali dos Reinos do Norte estava a descansar após a longa viagem da sua comitiva, rodeado por guardas e conselheiros, e toda a proteção que um reino podia oferecer.
E em algum lugar na escuridão lá embaixo, dois homens com uma agulha óssea e líquido cinzento-cinza moviam-se em direção aos portões. Agarrei-me à beirada da pedra da janela. Não é o teu lugar, diziam todas as lições que alguma vez me tinham ensinado. Não é o teu problema, diziam todas as cicatrizes que a cautela me tinha poupado. Mas o líquido movera-se mal, demasiado lento, demasiado deliberado. Passara 3 anos como uma jovem a ver a minha mãe trabalhar como assistente de curandeira antes que a febre a levasse. E eu sabia a diferença entre medicina e algo mais sombrio. Aquele frasco não servia para curar. Desatei o meu avental. Marta olhou do balcão com uma carranca. Ainda não acabaste. Os soldados da mesa de leste. Volto já, disse, e já me dirigia para a porta. O ar da noite atingiu-me como água fria. Puxei o meu manto de lã cinza mais para perto e olhei em direção à estrada do castelo. Os 2 homens estavam à frente, mal visíveis na primeira curva da estrada, movendo-se rapidamente e com o tipo de propósito que não vacilava. Segui-os. Não tinha plano. Essa era a verdade pura. Eu era uma empregada de taverna ômega de 23 anos do Distrito Baixo a seguir 2 estranhos perigosos colina acima na escuridão em direção a um castelo cheio de guerreiros alfa, com nada nas mãos, além da bainha esfiapada do meu manto. Se alguém me tivesse perguntado naquele momento qual era a minha intenção, não teria tido resposta. Mas os meus pés continuavam a mover-se. A estrada do castelo era de calçada, e pisei na relva da beira para manter os meus passos silenciosos. Os homens à frente não olharam para trás. Moviam-se com a confiança de pessoas que já tinham feito isto antes, que tinham planeado cuidadosamente, que não esperavam obstáculos. Isso, de alguma forma, revoltou-me ainda mais do que a agulha. No portão exterior do castelo, 2 guardas reais estavam em armadura completa, tochas a arder de cada lado da grade de ferro. Esperava que os estranhos fossem parados. Não foram. O corpulento produziu algo de dentro do manto, um documento selado, pelo que pude ver à distância. E após uma breve troca, o guarda afastou-se. A grade gemeu ao subir. Os 2 homens passaram. O portão começou a descer novamente. Corri. Não sei que expressão tinha no rosto quando tropecei até aos guardas, ofegante e com o manto desalinhado, mas deve ter sido algo notável porque ambos agarraram as espadas antes que eu tivesse dito uma única palavra. Aqueles homens, consegui dizer, pressionando uma mão no peito, os que acabaram de entrar, tinham um frasco. Via-os usá-lo. Algo nele, algo errado. Alto. O guarda mais alto avançou, e os seus olhos varreram-me com uma avaliação rápida que os alfa dão aos ômega em situações incertas. Rank, nível de ameaça, valor. Quem és tu? Rose. Sirvo na taverna do Javali, no Distrito Baixo. A minha voz estava mais firme do que me sentia. Vi aqueles homens na taverna esta noite. Injetaram algo num deles, acho eu. Praticando, testando. E agora entraram no castelo onde o rei... Estás a fazer uma afirmação muito séria, Ômega. A voz dele não era desagradável, mas era uma parede. Homens com selos reais não são questionados por raparigas de taverna. Eu sei, disse, mas estou a questioná-los de qualquer forma. Os 2 guardas trocaram um olhar por cima da minha cabeça. O tipo de olhar que decidia coisas sobre pessoas como eu, sem nos perguntar mais nada. O meu coração martelava contra as costelas. A grade estava totalmente abaixada agora. Cada segundo que ali ficava era um segundo em que aqueles homens se moviam mais fundo no castelo. E então, o segundo guarda, mais novo e com olhos incertos, disse baixinho: "Vão buscar o capitão Edrin. Deixem que ele decida." O mais alto hesitou. Depois virou-se. Fiquei ali no frio escuro entre 2 tochas, sozinha, com nada além de uma história que soava a loucura e a certeza absoluta de que eu estava certa. Acima de mim, a bandeira do Rei Alfa moveu-se finalmente, apanhada por um vento súbito que cheirava a chuva iminente. Algo já estava errado dentro daquelas paredes. Eu podia senti-lo da forma como a minha mãe sempre dizia que os curandeiros sentiam a viragem de um paciente. Não com as mãos, mas em algum lugar mais profundo. Em algum lugar que não precisava de prova para saber. Eu só esperava que o capitão Edrin,
fosse o tipo de homem que eu via. O Capitão Edrin não era o que eu esperava. Imaginar alguém como o guarda alto, autoridade corpulenta, paciência estreita. O tipo de homem que tomava decisões da forma como os martelos batiam no ferro. Rápido, final e com pouca preocupação com o que se quebrava no processo. Em vez disso, o homem que emergiu do portão interior tinha talvez 50 anos, com cabelo prateado curto, olhos cuidadosos de veterano e uma cicatriz que ia da sua mandíbula esquerda ao canto da boca numa linha fina e pálida. Andava sem pressa, o que de alguma forma me assustava mais do que a pressa. Olhou para mim da forma como homens que já tinham visto problemas reais olhavam para coisas que poderiam tornar-se problemas reais, seriamente, sem desdém, mas também sem calor. Tu és a rapariga da taverna, disse. Não uma pergunta. Sim, capitão. Diz-me exatamente o que viste. Não deixes nada de fora e não acrescentes nada. Então, eu contei. Cada detalhe. A posição dos dois homens, a forma como tinham angulado os seus corpos para bloquear a visão da sala, o frasco, a cor do líquido, a agulha óssea, o facto de não terem tocado no seu hidromel. Contei sobre o documento selado que abrira o portão sem questionar e a direção que tomaram uma vez lá dentro. Mantive a voz nivelada. Aprendera há muito tempo que mulheres emocionais eram dispensadas antes de terminarem de falar, e eu não podia dar-me ao luxo de ser dispensada. Edrin ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por 3 segundos completos. O líquido, disse. Descreve a cor novamente. Cinza-cinza. Quase sem cor, mas movia-se demasiado devagar para a água, demasiado espesso, e captava a luz da vela de forma errada, como se a estivesse a absorver em vez de refletir. Algo mudou na sua expressão. Foi subtil, o tipo de mudança que só acontecia em rostos que se tinham treinado para não mostrar coisas, o que significava que a coisa que ele estava a suprimir era significativa. Vem comigo, disse, e virou-se sem esperar para ver se eu o seguia. Nunca tinha estado dentro do castelo de Varenhold. Poucas pessoas do Distrito Baixo o tinham feito, a menos que fossem comerciantes a entregar mercadorias ou criados ligados por contrato. O pátio exterior era enorme, iluminado por braseiros de ferro cujas chamas se inclinavam no vento que subia. Criados de cavalariças moviam-se pelas sombras com lanternas, e 2 guardas reais do rei estavam em cada porta que eu via, as suas armaduras negras e carmesins a captar a luz do fogo. Edrin movia-se rápido para um homem da sua idade e eu tive de alongar o meu passo para o acompanhar. 2 vezes parou para falar baixinho com guardas, a dar ordens que eu não conseguia ouvir totalmente. Cada vez que o guarda com quem falava se movia imediatamente. Seja o que for que Edrin decidira sobre o meu relato, ele decidira rapidamente. Entramos no castelo por uma passagem lateral, estreita e fria como pedra, o tipo de corredor que os criados usavam. Tochas ardiam em anéis de ferro a cada dúzia de passos. As nossas sombras estendiam-se longas e tortas atrás de nós. Os homens que entraram, disse eu baixinho enquanto andávamos, reconheceram o selo que traziam? Não é da tua conta. Capitão. Não. Ele olhou para trás para mim, e havia um aviso nisso que não era desagradável, meramente absoluto. Fica perto, não fales a menos que eu te peça. Não toques em nada. E tudo o que vires nos próximos minutos, não reagirás exteriormente. Consegues fazer isso? Pensei em 7 anos a carregar bandejas por salas cheias de homens que eram mais barulhentos e mais importantes do que eu. Sim, disse. Consigo fazer isso. Quase sorriu. Quase. O corredor abriu-se para um salão mais largo e foi aí que percebi pela primeira vez que algo já estava errado. 3 guardas reais estavam agrupados perto de uma porta no fim do salão, a falar em vozes baixas e urgentes. Delas, um jovem beta com um rosto pálido e assustado, virou-se quando ouviu os nossos passos e atravessou em direção a Edrin, a uma velocidade ligeiramente inferior a uma corrida. Capitão, o rei, parou quando me viu, e a suspeita apertou as suas feições. Quem é? Ela está comigo. Relata. O jovem guarda engoliu em seco. Sua Majestade regressou do conselho de fim de noite há 2 horas. Dispensou a sua guarda pessoal para a noite, o que é invulgar,
mas não inédito. Há uma hora, Lord Brennan foi entregar uma mensagem e encontrou a porta do quarto do rei destrancada. Uma pausa. Sua Majestade estava na sua secretária. Estava a responder, mas não totalmente. Confuso. A sua fala estava lenta. O curandeiro do castelo foi chamado e não consegue identificar a causa. O frio que me percorreu então não vinha das paredes de pedra. A mandíbula de Adrian apertou-se quase imperceptivelmente. Olhou para mim por um breve momento, e nesse olhar havia algo que eu não esperava ver nos olhos de um capitão alfa ao olhar para uma rapariga ômega de taverna. Reconhecimento. Eu tinha estado certa. "Leva-me até ele", disse Adrian, e virou-se sem esperar. O estudo privado do rei era uma sala grande forrada com prateleiras de manuscritos encadernados e mapas enrolados. Uma lareira ardia, lançando luz laranja sobre uma pesada secretária de carvalho, coberta de pergaminhos e selos de cera espalhados. A esfera armilar no canto lançava estranhas sombras circulares no teto. 2 candelabros ficavam de cada lado da secretária, e entre eles, numa cadeira esculpida que não era bem um trono, mas carregava o mesmo peso, sentava-se o rei alfa dos reinos do norte. Eu já tinha visto Cale à distância antes. Todos em Varenhold o tinham visto quando passava em procissão. À distância, ele era exatamente o que os rumores diziam. Enorme, cabelo escuro, o tipo de presença que reorganizava uma sala à sua volta simplesmente ao entrar. De perto, neste estudo iluminado pelo fogo, ele ainda era tudo isso, mas também era algo mais. Ele estava a lutar. O seu longo cabelo negro trançado caía para a frente enquanto a sua cabeça se inclinava ligeiramente, e ele segurava-se com uma mão pousada na secretária, a estabilizar-se. Os seus olhos azuis, da cor do céu de inverno profundo, aguçados como tinha ouvido descrever em sussurros de mercado, estavam abertos, mas desfocados. O modo como os olhos parecem quando a mente por trás deles está a lutar contra a névoa. O couro e a pele da sua armadura ainda estavam vestidos, como se ele se tivesse sentado com a intenção de apenas uma pausa breve e se tivesse visto incapaz de se levantar. Um homem pequeno e mais velho estava perto da lareira, a torcer as mãos. Lord Brennan, assumi o que o encontrara. No canto, uma curandeira de manto verde estava a moer algo num almofariz de pedra com a urgência focada de alguém que ainda não sabia contra o que estava a tentar lutar. Adrian foi diretamente para o rei e agachou-se ao nível dos seus olhos. "Meu rei." O olhar de Cale moveu-se para ele lentamente. "Adrian." A sua voz era profunda, mesmo agora, mesmo através do que o ofuscava. Mas a palavra saiu ligeiramente demasiado cuidada, o modo como um homem fala quando se está a concentrar muito em cada sílaba. "Há algo de errado comigo." "Eu sei. Não consigo." Parou. A sua mão pressionou mais a secretária. "Não consigo pensar para além disso." "Sabemos, meu rei. Estamos a trabalhar para entender." O conselho. A testa de Cale franziu-se. Havia 2 homens, conselheiros, ou assim disse Brennan. Apresentaram uma proposta comercial. Um deles serviu o vinho. Adrian levantou-se e virou-se para a curandeira. Ele pode ter sido envenenado pela bebida no conselho de fim de noite. Algo com cor cinza-cinza, extremamente viscoso. Ele olhou para mim. E cada pessoa na sala seguiu o seu olhar, notando-me pela primeira vez. Esta mulher pode saber mais sobre a substância do que nós. A curandeira olhou para mim com olhos aguçados e avaliadores. Já viu este composto antes? Não exatamente. Disse cuidadosamente, avançando apesar de todos os instintos do meu corpo me urgirem a fazer-me pequena. Mas a minha mãe assistiu um curandeiro durante anos, e eu via trabalhar. A forma como o líquido se movia era demasiado pesado para um sedativo simples. Revestia em vez de dissolver. Penso que foi feito para abrandar a mente sem parar o coração, para fazê-lo parecer simplesmente doente em vez de incapacitado. A curandeira terminou, e os seus olhos aguçaram-se ainda mais. Não com ceticismo, mas com a intensidade focada de alguém a encaixar peças. Para que ninguém levantasse alarme, para que ele pudesse ser movido ou manipulado, ou forçado a assinar algo, enquanto parecia apenas cansado.
A sala ficou muito silenciosa. Da cadeira esculpida, os olhos azuis de Kaylee encontraram-me do outro lado do estudo. Ainda estavam nublados, ainda a lutar contra a névoa. Mas dentro dessa névoa, algo olhava para mim com uma clareza que cortava tudo o resto na sala. "Quem és tu?" perguntou. O fogo crepitou. Lá fora, as primeiras gotas de chuva começaram a bater nos vidros com chumbo. "O meu nome é Rosie", disse. "Trabalho na taverna, no Distrito Baixo." Um longo silêncio. Depois, lentamente, "E tu vieste aqui?" Não era bem uma pergunta. Era algo mais pesado do que uma pergunta. Algo que carregava o peso de entender que ninguém tinha sido obrigado a vir. Que a distância entre uma taverna no Distrito Baixo e este estudo iluminado pelo fogo não era apenas o comprimento de uma estrada de colina, mas toda a amplitude do que as pessoas como eu eram esperadas a arriscar. "Eu vim aqui", confirmei. O seu olhar manteve-se no meu por mais 3 segundos. Depois a sua mão escorregou da secretária, e o capitão Edrin avançou, e o estudo explodiu em urgência controlada. E no caos de curandeiros e guardas e ordens a serem dadas, eu fiquei muito quieta no centro de tudo. O meu manto cinzento úmido da chuva porque tinha caminhado, o meu coração batendo tão forte que o sentia nas pontas dos meus dedos. Fizera o que viera fazer. Disse a mim mesma que era suficiente. Quase acreditei. Não me mandaram embora. Esperava ser agradecida brevemente, talvez receber uma moeda pela minha confusão, e ser escoltada de volta pela colina até ao Javali antes que a chuva piorasse. Essa era a ordem natural das coisas. Os Ômega entregavam o que era necessário, e depois desapareciam de volta para os espaços entre as paredes onde pertenciam. Eu tinha feito as pazes com essa expectativa no caminho para o castelo, e pensara que doeria menos se a antecipasse. Em vez disso, a curandeira, cujo nome aprendi ser Serafine, uma mulher alta de talvez 45 anos com cabelo escuro com fios prateados, e a autoridade silenciosa de alguém que mantivera homens poderosos vivos o tempo suficiente para se habituar à sua gratidão, olhou para mim do outro lado do estudo e disse simplesmente: "Fica. Talvez precise do que te lembras." Então, fiquei. As várias horas seguintes passaram como as noites difíceis sempre passam, em fragmentos, pontuadas por urgência, e depois longos períodos de espera tensa. Serafine trabalhava numa bancada que tinha requisitado perto da lareira o seu almofariz e uma variedade de ervas secas e pós minerais espalhados à sua frente como um campo de batalha. Fez-me perguntas em explosões curtas e precisas enquanto trabalhava, e eu respondia tudo o que pude. A cor do líquido, a consistência, a velocidade com que entrara na pele, se houvera algum cheiro do frasco quando o magro o destapara. E sim, percebi que havia. Fraco e mineral, como pedra molhada depois da chuva. "Composto de cinza prateada", disse Serafine finalmente, quase para si mesma. Formulação antiga, muito antiga. Só li sobre ela. Não levantou o olhar do seu almofariz. Suprime o instinto de dominância do alfa antes de suprimir qualquer outra coisa. É por isso que ele parece apenas entorpecido. O corpo dele está a lutar para manter o comando, mesmo quando o composto desliga as vias. Não foi feito para prejudicar, foi feito para desmantelar a autoridade. Lord Brennan, que permaneceu perto da porta, a torcer as mesmas mãos que torcia desde que chegamos, fez um som que não era bem uma palavra. "Alguém queria que ele ficasse dócil", disse Edrin. Estava de braços cruzados perto da janela, a observar a chuva escorrer pelo vidro com chumbo. Não se movera daquela posição em mais de 1 hora. "Dócil, uma assinatura", disse o jovem guarda Beta. "Eu aprendi que o seu nome era Corvin, e ele era mais novo na guarda real do que os outros. O que talvez explicasse por que dizia coisas que os homens seniores cuidadosamente não diziam em voz alta. Se conseguissem que o rei assinasse algo enquanto estivesse assim, um tratado, uma concessão de terra, uma ordem de sucessão. Chega. A voz de Edrin era calma, mas fechou o assunto como um portão. Do outro lado da sala, o rei Kael sentou-se na sua cadeira e não disse nada. Não fora movido para sua cama. Serafine dissera que o movimento poderia acelerar a propagação do composto pelo seu sistema. E assim ele permaneceu na secretária. A sua postura ainda carregava a arquitetura do comando,
mesmo quando o homem dentro dela lutava para manter o terreno. Não falara desde que perguntara o meu nome, mas estava ciente. Eu podia dizer pela forma como seus olhos seguiam a sala, lentamente, com esforço, mas a seguir. Ele ainda estava lá dentro, atrás da névoa, pressionando contra ela. Uma vez, quando Serafine passou perto dele para ir buscar algo da sua bolsa, ele disse o nome dela claramente, sem arrastar, e perguntou pelos dois homens. Edrin tem pessoas a procurá-los, disse ela. Encontremo-nos, disse ele. E essas duas palavras carregavam peso suficiente para que todos na sala, até eu, o sentissem. Encontraram os homens antes da meia-noite. Não ambos, apenas o magro, aquele que eu tinha observado a receber a injeção na taverna. Foi descoberto no corredor inferior, perto das dispensas ocidentais do castelo, que se ligava a uma passagem que, de acordo com a explicação abafada de Corvin para mim, levava eventualmente ao arquivo privado onde os pergaminhos e acordos mais sensíveis do reino eram guardados. Não chegara ao arquivo. De facto, não chegara a lado nenhum porque o homem corpulento, o seu companheiro, o que administrara a injeção, aparentemente decidira que uma testemunha era um risco e agira em conformidade. O homem magro estava vivo, mal e sem memória das últimas horas, mas vivo. O corpulento desaparecera pela passagem ocidental na escuridão chuvosa para além das muralhas do castelo. E apesar de Edrin enviar cavaleiros em todas as direções, a noite estava demasiado escura e a chuva demasiado forte e o reino demasiado vasto. Serafine completou o seu antídoto pouco depois do segundo toque de sino da noite. Era uma pasta, densa e verde escura, que aplicou nos pulsos do rei e na nuca com eficiência prática, enquanto Cale a suportava com a imobilidade de um homem que aprendera a aceitar tratamento sem queixas. Disse-lhe que os efeitos completos desapareceriam pela manhã, que ele devia dormir se pudesse, que ela o voltaria a verificar ao amanhecer. Olhou para ela quando terminou e disse, a rapariga, a da taverna, onde está ela? Serafine olhou para o canto da sala onde eu me tinha instalado num banquinho baixo perto do segundo candelabro, a ficar fora do caminho, à espera de ser dispensada. Senti a atenção da sala mudar para mim e resisti ao impulso de me fazer mais pequena. Aqui, disse. Os olhos azuis de Cale encontraram-me. A névoa neles clareara perceptivelmente. Não desaparecera, mas estava mais fina, como cobertura de nuvens após uma mudança de vento. Estudou-me por um momento com uma expressão que eu não conseguia ler. E depois disse, vem aqui. Levantei-me. Atravessei a sala. Parei a uma distância que me pareceu respeitosa da secretária. De perto, mesmo diminuído como estava, ele era exatamente tão avassalador quanto as histórias. As tranças negras a emoldurar o seu rosto estavam soltas da viagem, alguns fios escapando pela testa. A cicatriz na sua maçã do rosto era menor do que os rumores a tinham feito. Uma linha limpa, velha e branca, do tipo que vinha de algo preciso em vez de algo selvagem. As suas mãos, pousadas nos braços da cadeira, eram as mãos de alguém que passara uma vida a segurar armas e a tomar decisões, largas e marcadas com cicatrizes menores, completamente imóveis. Olhou para mim da forma como me olhara antes, através do caos da sala, como se estivesse a ver algo que não esperara, e ainda não decidira o que fazer com isso. Seguiste dois estranhos armados por uma estrada de castelo na escuridão, disse. Sozinha. Sim. Por quê? Pensei em como responder honestamente. Porque o líquido se moveu mal, disse. E eu sabia como era o mal. Uma pausa. Algo na sua expressão mudou, não suavizou exatamente, mas ajustou-se, o modo como um cálculo muda quando uma nova variável é introduzida. Podias ter mandado avisar por outra pessoa, um guarda na estrada de baixo, um soldado na taverna. Não havia soldados na taverna, disse. E quando encontrasse um, e fosse acreditada, ou não acreditada, os homens já estariam bem dentro. Já os estava a observar. Eu era a opção mais rápida. Eras a única opção, disse ele, porque eras a única que viu. Sim. Outro silêncio. O fogo ardera mais baixo, e a sala parecia menor e mais silenciosa do que uma hora antes. Edrin saíra com Corvin. Lord Brennan
fora finalmente enviado para descansar. Serafina estava a arrumar os seus suprimentos na bancada, com os movimentos cuidadosos de alguém que deliberadamente dava espaço a uma conversa que não era dela. Uma ômega, disse Cal. E não havia nada que diminuísse na forma como o disse. Era simplesmente uma observação, a nota de um facto que claramente carregava peso para ele, embora não o tipo habitual. Do Distrito Baixo, a servir numa taverna. Sim. E tu não tinhas medo. Encontrei o seu olhar. Eu estava aterrorizada, disse. Ainda estou. Mas ter medo não significa parar. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Este tinha textura, como lã em vez de ar. Os olhos de Kel permaneceram no meu rosto e eu não desviei o olhar, embora cada instinto aprendido me dissesse para o fazer. Qual é o teu nome completo, Rose? Perguntou finalmente. Rose Ashvale, meu senhor. Ele repetiu-o baixinho como se o anotasse em algum lugar interno. Depois disse, não regressarás ao Distrito Baixo esta noite. Não é seguro. Não até entendermos a totalidade do que foi tentado aqui. Dar-te-ão um quarto no castelo. Abri a boca para objetar. A objeção já estava formada. Algo sobre o meu estatuto e o meu trabalho e a impropriedade de uma serva ômega a dormir num castelo real. E então olhei para a sua expressão, que não mudara nem um pouco. E entendi que ele não estava a perguntar. Sim, meu senhor, disse. Acenou com a cabeça uma vez, e então o cansaço moveu-se pelas suas feições numa onda visível. O composto e a longa noite finalmente a pressionarem tudo de uma vez. Virou o olhar para o fogo. Reconheci uma dispensação quando a vi. Curvei a cabeça e virei-me para a porta, onde Serafina estava à espera para me mostrar um quarto. Quase cheguei ao limiar quando a sua voz soou novamente, baixa e sem pressa, como se estivesse a falar com o fogo tanto quanto comigo. Rose Ashvale, disse. Tens o meu agradecimento. Parei. As palavras pousaram em algum lugar no meu peito e ficaram lá, quente e inesperado, como uma brasa que não se apagara. Descansa bem, meu senhor, respondi, e entrei no corredor. A pedra estava fria sob os meus pés, e o castelo estava cheio de sombras. E lá fora, a chuva caía sem cessar. Mas algo mudara nas últimas horas, embora eu não pudesse nomeá-lo precisamente. Eu só sabia que quando me deitei na cama estreita do castelo, no pequeno quarto que Serafine me mostrou, e olhei para o teto escuro, e pensei em olhos azuis a lutar contra a névoa para me encontrarem do outro lado de um quarto iluminado pelo fogo. Não dormi durante muito tempo. A manhã chegou pela janela estreita do meu quarto, emprestado como uma coisa cinzenta e relutante. O tipo de luz que não chegava tanto como se infiltrava, encharcada pela chuva da noite, a assentar sobre as paredes de pedra e o teto desconhecido como um segundo cobertor. Eu já estava acordada quando chegou. Mal tinha dormido. Fiquei imóvel por um momento, orientando-me. O quarto era pequeno e simples. Um quarto de criado na ala leste superior do castelo. Um catre de palha com um cobertor de lã, um lavatório com uma bacia de cerâmica, um único gancho de ferro na parede onde eu tinha pendurado o meu manto cinzento. Nada nele era luxuoso. Tudo nele era mais do que eu costumava ter. Levantei-me, lavei o rosto na água fria da bacia e voltei a atar a minha trança o mais cuidadosamente possível, sem um pente decente. O meu vestido de linho estava amarrotado por ter dormido nele, e o meu manto ainda carregava a umidade da chuva da noite passada. Parecia, tinha a certeza, exatamente como o que eu era, uma empregada de taverna que passara uma noite ansiosa num lugar onde não pertencia. Tinha decidido a meio caminho encontrar o meu próprio caminho de volta para o Distrito Baixo, sem incomodar ninguém, quando houve uma breve batida à minha porta. Era Corvin. O jovem guarda Beta parecia melhor do que eu esperava, dada a noite que ambos tínhamos suportado. A sua armadura estava fresca, o seu cabelo escuro bem arrumado, embora houvesse sombras sob os seus olhos que contavam a verdadeira história. Carregava um feixe de pano dobrado e uma pequena bandeja coberta. O capitão Edrin pede que permaneças no castelo hoje, disse, estendendo ambos os itens. Vestido novo das provisões, pequeno almoço. Olhei para o feixe. O vestido era simples, lã castanha escura,
modesto, claramente das provisões guardadas para o pessoal feminino do castelo, mas estava limpo e sem rugas, o que era mais do que eu podia dizer do que estava a usar. Há alguma razão pela qual eu precise de permanecer? Perguntei, pegando cuidadosamente em ambos. O capitão vai explicar. Pediu que viesse ao salão leste assim que comesse. Corvin hesitou, depois acrescentou, com a ligeira estranheza de alguém a transmitir algo que achava invulgar. O rei também perguntou por ti esta manhã. Disseram-lhe que descansaste. Absorvi isso calmamente. Obrigada, Corvin. Ele acenou e saiu. Vesti-me, e comi o pão e o queijo mole da bandeja sem provar nenhum deles, e fui encontrar o salão leste. Edrin estava à espera com outros 3 homens que eu não tinha visto antes. Conselheiros senhores, a julgar pelas suas vestes e pela expressão cuidadosamente em branco. Tinham o ar de pessoas profundamente infelizes com uma situação, e estavam a gerir essa infelicidade com uma postura formal. Um deles, um alfa mais velho com uma barba branca bem aparada e anéis em todos os dedos, observou-me a entrar no salão com uma expressão particular que os nobres reservavam para coisas que tinham aparecido onde não se esperava. Esta é a mulher, disse Edrin, e o seu tom fez disso um facto em vez de uma introdução. O homem de barba branca, Lord Castle, chamou-o Edrin, o chefe do conselho sênior, observou-me com metódica minúcia. Uma ômega, disse ele, no mesmo tom com que se poderia notar um tempo inesperado. Uma ômega que identificou o composto, seguiu os conspiradores e levantou o alarme a tempo de Serafim administrar um antídoto antes que o rei fosse exposto a uma segunda dose. Edrin respondeu, no tom de um homem que antecipara esta conversa e já decidira como iria correr. É por isso que ela está aqui. Lord Castle voltou a sua atenção para mim. O que exatamente observaste, rapariga? Contei a história novamente, mais formalmente desta vez, com o escrutínio do conselho a pressionar cada palavra. Mantive a voz firme e o meu relato preciso. Quando terminei, houve um breve silêncio em que os membros do conselho trocaram olhares que continham argumentos inteiros. O documento selado que usaram no portão, disse um segundo conselheiro, mais jovem e de rosto afiado. A nossa investigação confirma que foi uma falsificação. Uma extremamente habilidosa, com uma cópia do selo de comércio oriental. Quem quer que tenha orquestrado isto teve acesso ao selo genuíno em algum momento. O que significa que alguém dentro da comissão de comércio pode estar envolvido. Ou esteve envolvido e é agora uma vítima das mesmas pessoas, disse o terceiro conselheiro baixinho. A atmosfera da sala desceu mais um grau. Edrin olhou para mim, o homem corpulento. O que fugiu? Mais alguma coisa que te recordes? Altura? Constituição física? Alguma característica distintiva? Pensei cuidadosamente. Ele movia-se como um soldado, disse. Não um viajante comum. Os seus passos eram demasiado deliberados, demasiado equilibrados. E quando parou no limiar do portão e puxou o capuz para a frente, parei. Algo emergiu da memória. Um detalhe que não tinha registrado conscientemente na noite anterior. A sua mão direita. Quando a levantou para ajustar o capuz, havia uma marca nas costas dela. Não a pude ver claramente na escuridão, mas captou a luz da tocha. Uma marca, talvez, ou uma tatuagem. Angular, como uma seta partida. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Lord Castle ficou muito imóvel. O conselheiro de rosto afiado olhou para o terceiro. Algo moveu-se entre eles que eu não consegui decifrar. Deixem-nos, disse Edrin para mim baixinho. Saí. Encontrei o jardim interior do castelo por acidente. Seguindo um corredor que terminava inesperadamente num arco baixo, abrindo para um pátio murado. Era pequeno, fechado em todos os lados por pedra cinzenta, com um poço central e vários canteiros elevados de ervas que o laboratório de Serafim provavelmente retirava. O ar da manhã estava frio e úmido e cheirava a terra encharcada de chuva e a alecrim, e estava vazio. E pela primeira vez desde a noite anterior, senti algo no meu peito soltar-se ligeiramente. Sentei-me na borda baixa de pedra do poço e respirei. Ainda estava sentada lá, quando ouvi passos atrás de mim, mais pesados que os de um criado, medidos e sem pressa,
e virei-me para encontrar Kim Kyle parado no arco. Parecia diferente da noite anterior em todos os aspectos em que a noite o tinha feito parecer diminuído. Seja o que for que o composto lhe tirara, amanhã devolvera. Estava de pé na sua altura total no arco, as tranças negras caíam sobre os ombros, um colete de couro fresco sobre uma túnica cinzenta escura. Os ombreiras com adornos de pelo que reconheci das imagens que circulavam nos panfletos de mercado, redesenhadas por todos os desenhistas que alguma vez tinham vislumbrado uma procissão real. Ele estava a observar-me com aqueles olhos de céu de inverno, claros e aguçados agora, sem a névoa que eu vira ele combater à luz do fogo. Levantei-me imediatamente, alisando o meu vestido castanho emprestado. "Senta-te", disse, atravessando o pátio em minha direção. "Disseram-me que encontraria o jardim vazio. Posso ir embora?" "Disse para te sentares." Sentei-me. Ele não. Moveu-se para o outro lado do poço e ficou lá, a olhar para os canteiros de ervas com as mãos ao lado do corpo. E tive a distinta impressão de um homem que passara uma manhã confinada, rodeado de conselheiros, e precisava de uma sala onde ninguém lhe pedisse para tomar decisões. "Seraphine diz que conheceste o composto mais rápido do que ela", disse ele, sem me olhar. "Ela conheceu-o adequadamente. Eu só soube que algo estava errado." "Essa distinção importa menos do que pensas." Ele olhou para o alecrim. "Onde aprendeste?" "A minha mãe foi assistente de curandeira", disseste a Seraphine. "Ela foi, até eu ter 12 anos. Pausai. Lembro-me de tudo o que a vi fazer. Sempre me lembro. Os detalhes ficam comigo. Não é uma habilidade exatamente, mas como se eu notasse coisas que não encaixam. E ontem à noite, 2 estranhos num canto de taverna não encaixavam. Homens que pedem hidromel e não o bebem não encaixam", disse. "Homens que se sentam de costas para a parede e angulam os seus corpos para bloquear as linhas de visão não encaixam. Não no javali. Os homens que vão lá estão cansados ou barulhentos ou ambos." Aqueles 2 não eram nenhum. Kel virou-se do canteiro de ervas e olhou diretamente para mim. A atenção total de um rei alfa, não diluída, era uma experiência física notável. Não ameaçadora, mas enorme. Como estar muito perto de algo vasto e perceber que a distância o estava a tornar manejável. "Estavas assustada", disse ele. "Terrivelmente. E, no entanto, catalogaste tudo isso. Estar assustada não me impede de ver. Geralmente faz com que eu veja mais claramente." Hesitei. Depois acrescentei. "A minha mãe costumava dizer que o medo é apenas atenção sem para onde descansar, que se lhe deres algo útil para fazer, deixa de ser medo e começa a ser útil." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Kyle olhou para mim por um longo momento com uma expressão que não era exatamente ilegível. Era a expressão de um homem que encontra algo que não previu e está a demorar o tempo necessário para o contabilizar corretamente, em vez de simplesmente arquivá-lo. "A marca que descreveste ao conselho", disse ele finalmente, a sua voz mudando quase imperceptivelmente. "A seta partida. Reconheceste-a?" Não foi uma pergunta. Ele não vacilou nisso. "Pertence a uma facção que tem sido uma sombra nas margens do conselho deste reino há 3 anos", disse. "Sabíamos que existiam. Não sabíamos que tinham os recursos ou o acesso para chegar tão longe." Uma pausa. "Até a noite passada." "Eles usaram-me", disse lentamente, a compreensão a organizar-se. "Não intencionalmente. Eles não sabiam que eu estava a observar. Mas tornei-me a coisa que confirmou isso para ti." "Tornaste-te a coisa que salvou a minha vida", disse ele. Simplesmente. Sem performance. Antes da confirmação, o pátio estava muito silencioso. Algures para lá das muralhas. O castelo estava a cumprir o seu dever matinal. Cascos em calçada. O toque distante do ferreiro. Vozes nos corredores. Aqui dentro, havia apenas o cheiro a alecrim molhado e o som do vento a passar sobre a pedra. "Meu senhor", disse cuidadosamente. "O que acontece agora?" "A mim, quero dizer. Entendo que a investigação deve continuar. E eu contei ao conselho tudo o que sei. Não há razão para me manterem aqui mais tempo. Tenho trabalho para onde regressar." Cale olhou para mim firmemente. "O homem que fugiu sabe que uma mulher do Distrito Baixo levantou o alarme.
Não demorará muito para que essa informação chegue às pessoas que o enviaram. Deixou que isso se estabelecesse. Regressar ao Javali coloca-te numa posição em que não estou preparado para te colocar. Não sou da tua responsabilidade. Fizeste-te da minha responsabilidade, disse ele. Quando subiste aquela colina. As palavras pousaram firmemente, e eu descobri que não tinha nada para lhes responder. Não porque me silenciassem, mas porque eram simplesmente verdade. E eu sabia isso mesmo enquanto corria para o portão na noite anterior. Havia um custo em sair do espaço que o mundo te atribuía. Eu sempre soubera isso. Simplesmente não antecipara que o custo pudesse parecer isto. Quanto tempo? Perguntei. A sua mandíbula moveu-se ligeiramente. Até que eu possa garantir a tua segurança. E até que o conselho tenha confirmado que não há mais perguntas para ti. Uma breve pausa. Não será indefinido. Olhei para as minhas mãos no colo. As minhas mãos comuns. Ligeiramente avermelhadas por anos a carregar bandejas pesadas e a lavar canecas em água fria. E pensei em Marta no balcão da taverna, e no cheiro a velas de sebo, e na forma particular como a luz da manhã caía nas pedras do distrito baixo, familiar e pequeno, e inteiramente meu. Tudo bem, disse. Kaylee acenou com a cabeça uma vez. Olhou para os canteiros de ervas um momento mais. E então disse, com algo que não era exatamente casual, mas estava a fazer um esforço. Serafine diz que o alecrim está demasiado crescido. Ela tem dito isso aos jardineiros há 2 estações. Olhei para o alecrim. Estava de facto dramaticamente demasiado crescido. Espalhando-se para fora do seu canteiro, em todas as direções, com a ambição descontrolada de uma planta que nunca fora mandada parar. No entanto, cheira maravilhosamente, disse eu. Cale fez um som que não foi exatamente uma gargalhada. Breve, baixo, quase surpreendido. E então virou-se e voltou para o arco. Fica perto da ala leste, disse por cima do ombro. E diz a Corvin se precisares de alguma coisa. Observei-o ir. O arco enquadrou-o por um momento. Ombros largos, tranças negras, a autoridade fácil de um homem que comandava salas simplesmente ao estar nelas. E então desapareceu, e o pátio estava vazio novamente, cheirando a alecrim e chuva. Apertei os dedos contra a pedra fria da beira do poço e respirei com muito cuidado. Este não é o teu mundo, disse a mim mesma. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não tinha a certeza absoluta do que era o meu mundo agora. 3 dias passaram dentro das muralhas do castelo. Foram dias estranhos, suspensos, dias que não pertenciam à minha vida normal. E não pertenciam totalmente a mais ninguém, também. Eu existia no castelo como uma vela existe numa catedral, pequena, funcional, presente num espaço construído para coisas muito maiores. Corvin foi designado para me acompanhar onde quer que eu fosse dentro da ala leste, o que eu entendia ser proteção e não punição, embora a distinção parecesse fina na segunda manhã, quando contei as horas desde que ouvira pela última vez cheiro a sebo e fumo de madeira, e percebi que sentia saudades de um lugar do qual passara 7 anos a querer sair. A serva do castelo tratou-me com cuidadosa neutralidade, não desagradável, mas incerta, sem saber em que categoria eu me encaixava. Eu não era uma prisioneira, não era uma convidada, não era pessoal. Eu era algo para o qual a arquitetura habitual de Rank não tinha um bom lugar, e todos o sentiam, incluindo eu. Serafine visitou-me todas as manhãs, supostamente para confirmar a recuperação total do rei, e todas as manhãs encontrava razões para demorar perto do canto onde eu me tivesse instalado. Perguntou sobre o trabalho da minha mãe, com perguntas cuidadosas e interessadas, e ouviu as minhas respostas com a atenção de alguém a avaliar genuinamente, em vez de simplesmente passar o tempo. Na segunda tarde, entregou-me um manuscrito fino e desgastado da sua bolsa, um texto de referência para curandeiros, escrito à mão, numa letra pequena e densa, as páginas macias com a idade, e disse: Diz-me o que consegues ler dele. Conseguia ler a maior parte. A minha mãe ensinara-me letras dos seus próprios livros de curandeira quando eu era jovem, antes de tudo mudar. Nunca tinha contado isso a ninguém. A alfabetização não era comum no Distrito Baixo, e anunciar coisas invulgares sobre si mesmo
Era uma forma fiável de deixar as pessoas desconfortáveis. Serafim observou-me a ler meia página e disse baixinho: Pensei que sim. Olhei para cima. Tu notas coisas que não encaixam, disse ela, ecoando as minhas próprias palavras de volta para mim com um leve sorriso. Incluindo coisas que os outros não esperam que saibas. Devolvi o manuscrito sem responder, mas guardei a observação cuidadosamente em algum lugar, como uma brasa que eu não estava pronta para largar. A notícia chegou na terceira noite. Eu estava no corredor estreito fora do salão leste, à espera que Corvin regressasse de um recado, quando ouvi a comoção do pátio lá embaixo. Cavalos, vozes a subir de tom, o choque de armadura a mover-se rápido. Fui até a janela no fim do corredor e olhei para baixo. 3 cavaleiros reais tinham passado pelo portão interior em velocidade, os seus cavalos escuros de esforço. Foram recebidos imediatamente por Edrin, que ouviu o relatório do cavaleiro principal com os braços cruzados e o rosto a fazer aquilo que fazia, absorvendo informação sem mostrar o custo. Corvin apareceu ao meu cotovelo. Fica aqui, disse ele, o que me disse tudo. Fiquei por aproximadamente 4 minutos. Depois fui procurar Edrin. Estava na sala de guerra no segundo nível do castelo, uma sala em que eu não tinha estado antes. Dominada por uma longa mesa coberta de mapas pesados nos cantos com peças de ferro, vários guardas seniores e 2 conselheiros estavam à volta dela. Edrin olhou para cima quando eu entrei, e a sua expressão continha um breve e complicado lampejo que podia ser exasperação e podia ser algo mais próximo da aceitação. Foste avisada para ficar no corredor, disse ele. O homem com a marca da seta partida, disse eu. Encontraram-no. Não era uma pergunta. Ele ouviu isso e algo na sua postura confirmou. Onde? Perguntei. Rose. A sua voz tinha o aviso gentil que eu viera a reconhecer, o que significava que este era o limite do que ele me diria. Capitão. Avancei para a mesa. Eu sou a razão pela qual soubeste o que procurar. Eu sou a razão pela qual soubeste o que a marca significava. Aconteça o que acontecer, eu já faço parte disso, quer me digas a próxima parte ou não, e prefiro saber do que faço parte. A sala estava muito silenciosa. Um dos conselheiros olhou para o teto, o outro olhou para suas mãos. Edrin estudou-me por um momento, e então afastou-se do mapa e deixou-me ver. O relatório dos cavaleiros rastreara o homem corpulento, cujo nome tinham aprendido do testemunho fragmentado do magro era Aldrich, até uma propriedade nas terras pantanosas a 2 dias de cavalo a leste de Varenhold. A propriedade pertencia em papel a um pequeno lorde mercantil chamado Fenwick. Mas os cavaleiros tinham encontrado evidências de uma operação muito maior, uma rede de correspondência, uma segunda provisão do composto de cinza prateada e, mais significativamente, um livro de registros que nomeava 4 membros atuais da Comissão de Comércio de Varenhold como participantes na facção. 4 nomes. 2 deles eram homens que eu não conhecia. Um deles era o jovem conselheiro de rosto afiado que se sentara à minha frente no salão leste naquela manhã a fazer perguntas cuidadosas. E um deles era Lord Castle. Olhei para o nome na anotação do mapa por um longo momento. O homem de barba branca, disse eu. O chefe do conselho sênior. Sim, ele estava naquele salão comigo. Ouviu tudo o que contei ao conselho. Sabia exatamente o que eu tinha visto e o que te tinha dito. Olhei para cima. Ele teria reportado a facção imediatamente. Sim, Edrin disse novamente, e a sua voz estava muito controlada. O que significa que eles sabem que estou aqui, no castelo. Especificamente. Acreditamos que sim. A temperatura da sala pareceu cair vários graus, embora os braseiros não tivessem mudado. Pressionei as mãos planas contra a borda da mesa e pensei cuidadosamente porque o pensamento cuidadoso era a única ferramenta que eu alguma vez possuíra de forma fiável e eu não ia abandoná-la agora. Então a ameaça não saiu com Aldrich, disse eu. Ainda está aqui. Dentro do conselho. Lord Castle foi detido há 1 hora, disse Edrin. Os seus aposentos estão a ser revistados. O conselheiro de rosto afiado, Lord Prentice, não estava nos seus aposentos quando os guardas chegaram. Uma pausa que continha peso significativo. Ele está atualmente desaparecido.
Fiquei muito imóvel. Um homem que sabia exatamente onde eu estava, que ouvira cada detalhe do que eu me lembrava e do que eu tinha relatado, que tinha acesso às passagens internas do castelo e sabia o seu layout muito melhor do que eu, estava em algum lugar nestas paredes, com razões para querer que eu ficasse calada. Tornou-se-me ciente de uma presença na porta atrás de mim. Virei-me. Kyle estava à entrada da sala de guerra, e ele tinha claramente sido informado de tudo momentos antes de mim, porque usava a expressão de um homem que já tinha tomado várias decisões e estava em processo de executá-las. Os seus olhos azuis moveram-se do mapa para Edrin em rápida sucessão, e quando pousaram em mim, permaneceram. "Ouviste?" disse ele. "Sim." Atravessou a sala até a mesa, olhou para o mapa e depois olhou para mim com uma expressão que eu ainda não tinha visto nele. Não a névoa da primeira noite, não a avaliação cuidadosa do pátio, nem mesmo a abertura silenciosa que permitira brevemente sobre alecrim frio e pedra molhada. Isto era algo despojado até aos ossos. Preocupação, direta e sem guardas, o tipo que não se preocupava em ser formal. "Não devias estar nesta sala", disse ele, respeitosamente. "Eu devia estar em qualquer sala que me permita entender o que vem atrás de mim." Um músculo na sua mandíbula moveu-se. Olhou para Edrin. Onde é mais provável que Prentice se mova, se o seu objetivo é eliminar a testemunha, antes que ela possa testemunhar formalmente? Edrin fez uma pausa com compostura profissional. "Ele mover-se-á esta noite, antes que o inquérito formal se convoque amanhã de manhã." A mão de Kyle pousou na mesa perto da minha, sem tocar, mas perto, uma proximidade que parecia deliberada. "Então damos-lhe uma direção para onde se mover", disse ele, "e estaremos à espera quando ele chegar." Não vou fingir que as horas seguintes não foram assustadoras. Foram. Fui colocada num quarto diferente, não no quarto de criados da ala leste, mas numa câmara maior, mais perto do grande salão, mais visível, mais acessível pelas passagens principais do castelo. Corvin e 2 guardas sêniores foram posicionados no corredor lá fora. Seraphine sentou-se comigo dentro, e ela trouxe o manuscrito desgastado, e lemos dele em voz baixa, enquanto as velas ardiam e o castelo se instalava no silêncio profundo das suas horas noturnas. "Não tens de fazer isto", disse Seraphine, algures à 3ª hora. Havia outra opção. Edrin ofereceu-a. "Eu sei", disse eu. "Sair pela passagem norte e ser escondida na aldeia até de manhã. Era uma opção razoável." "Era", concordei. Mas Prentice teria descoberto que eu saí, e ele teria ido para o esconderijo, e o inquérito de amanhã não teria provas além de um livro de registros que os seus aliados passariam anos a disputar. Virei a página. Ele precisa de ser encontrado a fazer o que pretende fazer. Isso requer que eu esteja aqui. Seraphine ficou em silêncio por um momento. Então disse: "A tua mãe criou alguém notável." Olhei para a página do manuscrito sem a ler. "Ela criou alguém que presta atenção", disse eu. "Penso que o resto é apenas teimosia." Foi Seraphine quem ouviu o trinco primeiro. Som pequeno e cuidadoso, do tipo feito por alguém que não esperava que a porta estivesse ocupada. Agarrou-me o braço. Eu já estava imóvel. A porta abriu-se. Lord Prentice era um homem pequeno, e sem a sua veste de conselheiro, parecia menor, mais aguçado, reduzido aos seus componentes essenciais. Tinha um pequeno frasco de barro numa mão, não o composto de cinza prateada, algo mais simples e rápido, o tipo de coisa que não requeria agulha. E por um único momento suspenso, os 3 ocupamos a sala numa perfeita imobilidade. Então todos os guardas no corredor entraram pela porta de uma vez, e a imobilidade terminou. O inquérito formal reuniu-se na manhã seguinte como planeado. Sentei-me perante o conselho completo, reduzido agora, remodelado pelos eventos da noite, e dei o meu relato completo uma última vez. Do canto da taverna ao frasco, a marca da seta partida, a conversa no pátio onde eu tinha contado a Edrin o que vira. O escrivão registrou cada palavra. Os membros restantes do conselho ouviram com a atenção focada de pessoas que entendiam que a história estava a ser escrita na sala e que o seu papel nela estava a ser anotado. Lord Castle confessou antes do meio-dia, totalmente, por escrito, com o alívio exausto de um homem que carregava demasiado peso por demasiado tempo.
Aldrich foi apreendido na propriedade das terras pantanosas orientais antes do fim da semana. Lord Prentice enfrentou um tribunal formal. A facção da Seta Partida, que operara nas margens do reino durante 3 anos, viu a sua rede desmantelada raiz por raiz ao longo dos meses seguintes. Cada fio retirado das evidências que o livro de registros forneceu. Eu não estive presente para nada disso. A minha parte terminara com o inquérito. Cale veio à ala leste naquela tarde, enquanto eu arrumava as poucas coisas que me tinham sido dadas. O vestido castanho de lã, um par de botas macias que Serafine produzira de algum lugar, o manuscrito desgastado que ela me pressionara na mão naquela manhã e dissera para ficar. Ficou na porta enquanto eu dobrava o vestido num feixe de pano, e por um momento, nenhum de nós falou. O silêncio entre nós mudara ao longo de 4 dias. Começara como o silêncio entre um rei e uma ômega estranha e tornara-se algo mais. Algo com textura e calor e a leve dor de coisas que não tinham sido ditas e provavelmente não podiam ser. O inquérito está concluído, disse eu. Posso regressar ao Distrito Baixo. Podes, disse ele. Marta foi informada que estava segura. Disseram-me que ela estava menos surpreendida do que o esperado. Isso quase me fez sorrir. Ela é uma mulher perspicaz. Cale ficou em silêncio por um momento. Depois acrescentou. Serafine pediu-me para considerar o estabelecimento de uma posição formal dentro do castelo para alguém com a capacidade de auxiliar o seu trabalho. Uma observadora treinada. Alguém que nota o que não encaixa. Parei de dobrar o vestido. Ela pediu isso a ti? Disse cuidadosamente. Ela foi muito específica sobre as qualidades necessárias. Ele fez uma pausa. Concordei com a sua avaliação. Olhei para o feixe nas minhas mãos. Pensei nas velas de sebo e nas bandejas pesadas e nos 7 anos de me fazer pequena o suficiente para me mover por salas sem perturbar nada. Pensei nos livros de curandeira da minha mãe e nas letras que aprendera e nunca contara a ninguém. Pensei num pátio com alecrim molhado e num homem que não me dissera para me sentar e ficar quieta quando teria sido muito mais fácil para todos. Seria uma mudança significativa, disse eu. Sim. Precisaria de entender a totalidade do que envolve. Serafine explicará tudo. A posição é dela para oferecer. Ele encontrou os meus olhos. Estou simplesmente a dizer que a oferta será feita e que o castelo, não acharia indesejável se a aceitasses. A luz da tarde entrou pela janela estreita e caiu sobre o chão de pedra entre nós, pálida e limpa, depois de dias de chuva. Falarei com Serafine, disse eu. Cale acenou com a cabeça. Olhou para mim por mais um momento. Aquele olhar que eu viera a conhecer agora. Aquele que avaliava as coisas cuidadosamente antes de as colocar no lugar. E então, disse baixinho. Prestaste atenção quando ninguém te pediu. Agiste quando isso te custou algo. Seja o que for que o Distrito Baixo te ensinou a pensar de ti mesma, Rose Ashvale, entende que aqui essas coisas não são pequenas. Partiu antes que eu pudesse responder, o que talvez fosse melhor assim, porque eu não tinha a certeza se a minha voz teria sido firme. Aceitei a oferta de Serafine 3 dias depois de ela a ter explicado completamente ao longo de 2 longas tardes no seu laboratório entre as ervas e os manuscritos e os pós minerais que cheiravam a pedra e a coisas que crescem. A posição era genuína, assistente da curandeira real, com responsabilidades que incluíam a manutenção de registros, identificação de compostos e o que Serafine chamava observação de padrões, que era um nome formal para notar coisas que não encaixavam. Enviei um recado para Marta. A sua resposta, entregue por um mensageiro do castelo, continha 4 palavras. Já era hora. Se bem. Mudei-me do quarto de criados da ala leste para um pouco maior a 2 corredores de distância, com uma janela que dava para o jardim de ervas em vez da muralha exterior. Serafine começou a minha educação formal na manhã seguinte com o tipo de intensidade metódica que sugeria que ela estava à espera de ensinar algo há muito tempo. Os meses que se seguiram não foram simples. O desmantelamento das facções enviou ondulações pela política do reino que levaram quase 1 ano a assentar. Kael passava longos períodos fora de Varenhold a encontrar-se com senhores regionais,
a reforçar alianças que a conspiração tinha silenciosamente enfraquecido. O ritmo do castelo ajustou-se à sua ausência, e depois ao seu regresso. E eu aprendi a ler as mudanças nesse ritmo da forma como aprendera a ler as tavernas, prestando atenção ao que mudava e ao que permanecia o mesmo. Quando ele estava presente, falávamos. Nem sempre longamente, nem sempre sobre coisas significativas. Às vezes, no corredor fora do laboratório de Serafim, quando ele vinha consultá-la. Às vezes, no pátio do jardim, onde o alecrim continuava a sua conquista descontrolada dos canteiros de ervas, aparentemente imune a qualquer tentativa de gestão. Ele perguntava sobre o meu trabalho. Eu perguntava sobre os reinos. Ele disse-me uma vez, numa noite fria de fim de outono, quando o pátio continha o primeiro sopro do frio iminente, que a propriedade das terras pantanosas orientais fora convertida num posto de passagem para curandeiros viajantes, o que fora sugestão de Serafim. Ela disse-me que foi ideia tua, disse eu. Ela é generosa com créditos que não são dela. Ele olhou para o alecrim com a borda de geada. Mencionei que o edifício era bem adequado para armazenamento de suprimentos médicos. Ela fez o resto. Sorri para o canteiro de ervas. Ele não viu, ou talvez viu, e escolheu não comentar. O tempo passou como o tempo passa em lugares que se tornaram reais para ti, não como os dias lentos e suspensos das minhas primeiras semanas no castelo, mas com o peso terreno da vida comum, cheio de pequenas repetições e mudanças graduais, e a acumulação de dias que construíram sem anúncio algo que parecia pertencimento. O reconhecimento formal veio na segunda primavera, não com cerimônia ou proclamação, mas da forma silenciosa como as coisas se tornaram permanentes no reino de Calley. Um documento, devidamente selado, estabelecendo a posição de observador do curandeiro real como um posto oficial do castelo. O meu nome estava nele, escrito pela mão do próprio rei. Serafim emoldurou-o sem pedir a minha permissão e pendurou-o no laboratório. Foi Corvin quem me contou, sem querer, que Cayley redigira esse documento 3 vezes antes de ficar satisfeito com a redação. Corvin não era conhecido pela sua discrição, o que era uma das coisas mais cativantes nele. E mencionou-o de passagem enquanto atravessávamos o pátio numa manhã, e depois ficou vermelho espetacularmente quando percebeu o que tinha dito. Ele não me disse para mencionar isso, disse Corvin com a expressão de um homem a ver a sua própria carreira passar diante dos seus olhos. Eu sei, disse eu. Não te preocupes. Não o abordei com Cayley. Algumas coisas eram melhores guardadas silenciosamente do que ditas demasiado depressa, e eu tinha aprendido paciência em formas que iam além de simplesmente esperar. Mas na semana seguinte, quando nos sentamos juntos no pátio no fim de um longo dia, ele com uma taça de vinho aquecido, eu com o manuscrito de Serafim sobre os joelhos, e a última luz tornava-se dourada nas muralhas do castelo, e o alecrim fazia o que sempre fazia, que era tudo o que queria, independentemente do que qualquer um pensasse sobre isso. Olhei para cima e vi que ele já me olhava. Não com a avaliação calculista daquela primeira noite à luz do fogo. Não com a cuidadosa contabilidade das manhãs de pátio depois. Com algo que se tinha instalado, que decidira. Ainda estás a notar coisas, disse ele. Sempre, disse eu. O que notas agora? Considerei a questão honestamente, como sempre tentava. O peso quente da noite. O cheiro a alecrim e ar de geada. A qualidade particular da sua atenção que nunca uma vez me fizera sentir pequena. Que não tenho medo, disse eu. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois, com a ligeira qualidade cuidadosa de um homem a pousar algo que carregara por muito tempo. Eu também não. A noite instalou-se à nossa volta, ainda dourada. Dentro do castelo, o jantar estava a ser servido no grande salão. E Serafim estava provavelmente a anotar algo com a ferocidade focada que trazia a todas as coisas. E Corvin estava provavelmente a dizer a alguém algo que lhe tinham pedido para não mencionar. O reino seguia o seu caminho como os reinos o fazem. Enorme e contínuo, e inteiramente indiferente ao peso pequeno e definitivo de um momento num jardim sobrecrescido. Mas o momento estava lá, e nós estávamos nele, e foi suficiente. Mais do que suficiente. Para 2 pessoas que tinham passado muito tempo no frio a aprender a manter-se aquecidas por dentro. Nos anos que se seguiram,
A história da rapariga Ômega da taverna que subira uma colina escura e salvara o rei Alfa tornou-se uma daquelas histórias que mudam ligeiramente em cada narração. Embelezada aqui, simplificada ali, moldada pela necessidade de quem a contava na verdade que precisavam que ela carregasse. Algumas versões fizeram-me mais corajosa do que eu era. Algumas fizeram a colina mais longa, a noite mais escura, o perigo mais vívido. Eu nunca as corrigi. Porque a versão verdadeira, aquela onde eu estava simplesmente aterrorizada e teimosa e a prestar atenção, essa versão era minha. E de Kayleigh, e de Serafim, e de Corvin, e de Marda, que visitava o castelo 2 vezes por ano depois disso e sempre trazia notícias do javali. E sempre bebia o seu hidromel. Ao contrário de algumas pessoas que eu poderia mencionar, a facção da Seta Partida era uma memória ao 3º ano. O Conselho do Reino foi reconstruído com homens diferentes e responsabilidades diferentes. Varenhold cresceu e mudou e continuou como as cidades fazem. E no pátio onde o alecrim recusava toda a governação, onde as manhãs frias cheiravam a terra molhada e geada e o ocasional toque distante do ferreiro lá embaixo, 2 pessoas que acreditavam ter se definido pelas suas limitações descobriram, lenta e sem pressa, que tinham estado erradas sobre si mesmas o tempo todo. Isso não foi uma coisa pequena. Na verdade, foi a maior coisa de todas.